Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Hoje a igreja se veste com as cores do martírio para celebrar Santa Cecília, a padroeira dos músicos católicos. Então, se você canta ou toca a missa, posta uma foto do seu grupo e me marca para eu compartilhar. Combinado? Meu Instagram, padre.heriberto. E o nosso super abraço de hoje vai para o Felipe e Luzinete, que completam neste dia 11 anos de vida matrimonial. Eles moram em Teresina, no Piauí. Também Laura Santana Costa. Hoje nossas orações especiais para você, Laura, porque é sua colação de grau, formada em medicina pela USP de Ribeirão Preto, A família, os pais Evandro e Renata, moram em Bragança Paulista, São Paulo. Parabéns, cuida bem do povo aí, viu? Também o Matheus de Rosa, fazendo hoje 12 anos. A Amanda e o Maicon, de Curitiba, no Paraná, estão de aniversário de casamento também. 10 anos unidos pelo vínculo matrimonial. Celebrem a vida! Parabéns a todos! Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online. qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. A enciclopédia bíblica de hoje traz o trabalho com o couro. Quais eram as peças que faziam com este material nos tempos bíblicos? Bom, as referências bíblicas a artigos de couro e pelo, sobretudo de ovelha e cabra, compreendem vestimentas, cintos, calçados. A pele inteira de animais pequenos era costurada para formar odres para vinho, água, leite. Inicialmente as tendas eram de pele, mas depois passou-se a usar feltro e tecidos de pelo de cabra, como fazem hoje os beduínos. A pele também era usada como material para escrever. O manuscrito de Isaías, encontrado perto do Mar Morto, que foi escrito em torno aí do ano de 150 a.C., está escrito em 17 folhas de pele costuradas. Não sabemos exatamente como eram tratados e trabalhados a pele e o couro, mas o certo é que intervinham 3 tipos diferentes de atividades. Primeiro, vinha a operação de tirar o couro dos animais. Então foram encontradas certas facas que provavelmente eram usadas nesta operação. Depois, o curtimento. É possível que no começo as peles fossem simplesmente secas ao sol ou tratadas com o extrato de algumas plantas. Os curtidores viviam fora das cidades porque seu trabalho era fonte de mau cheiro. E no fim, o material era cortado e costurado. Você sabe que São Paulo, Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas, mas alguns achavam que o termo usado na Bíblia podia significar também pessoas que trabalham com o couro. Gênesis capítulo 3, versículo 21, 2 Reis capítulo 1, versículo 8, Ezequiel capítulo 16, versículo 10, Êxodo capítulo 20, versículo 14, Atos dos Apóstolos capítulo 18, versículo 3. Está aí para você se divertir procurando na Bíblia os textos que falam da utilidade do couro. E é isso aí. Semana que vem vamos falar da caça e da pesca. Espero por você. O evangelho de hoje descreve a entrada de Jesus no templo e como ele expulsa os vendedores. A religião era usada para explorar as pessoas e muitas vezes enriquecer um pequeno grupo.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A viagem de Jesus a Jerusalém termina no templo. Ele entra nos pátios, não tanto para rezar, mas para realizar um rito de purificação da casa do Pai. Ele afugenta todos os comerciantes e pronuncia severas palavras de reprovação e condenação. A casa de Deus não deve ser usada como mercado, e a religião não pode ser pretexto para operações comerciais. Ao contrário dos sacerdotes do templo, Deus não vende os seus favores a quem tenta conquistá-lo com serviços religiosos ou mesmo com dinheiro. O pecado mais grave contra ele é querer comprar o seu amor. É como tratá-lo como uma mercadoria. Ele é o Pai cheio de graça e misericórdia, e não uma coisa a ser vendida. A salvação é o seu dom gratuito, ao qual respondemos com amor filial. Esta é a verdadeira adoração espiritual, agradável a Deus. Romanos capítulo 12. A má imagem de Deus é a origem de todos os males do homem. O culto ao dinheiro sempre tenta substituir o culto ao Deus verdadeiro. Mas Jesus nos disse em termos inequívocos que não podemos servir a dois senhores, como está em Lucas capítulo 16. Na verdade, Deus e o dinheiro são inconciliáveis um com o outro, assim como a dádiva e a posse, a vida e a morte, o amor e o egoísmo. Os dois não ocupam e nem podem ocupar o mesmo lugar. Se um está à frente, necessariamente o outro fica para trás. O profeta Zacarias tinha previsto a vinda do Messias com essas palavras: naquele dia não haverá nem sequer um comerciante na casa de Deus. 14, versículo 21. O perigo de se tornar um covil de ladrões em busca de lucros ilícitos permanece sempre para a Igreja. 1 Pedro capítulo 5. Pobreza e gratuidade são as duas condições indispensáveis que Jesus colocou para a proclamação do Evangelho. Eles manifestam a essência de Deus, que é o amor. E o amor dá gratuitamente tudo que tem e é. Ao pregar no templo, Jesus antagoniza os líderes do judaísmo, que imediatamente decidem matá-lo. Mas o povo fica do lado dele e ouve suas palavras. Dessas pessoas virão os primeiros elementos para construir o novo povo de Deus, que é a Igreja. Como eu disse no início do nosso programa, hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história de Santa Cecília, padroeira dos músicos católicos, tocadores e cantores. Bom, Santa Cecília era de antiga e nobre família romana, cristã, fez voto de castidade. Porém, sem o seu conhecimento, os pais a prometeram em casamento a um nobre pagão chamado Valeriano. No dia das núpcias, Cecília lhe contou que um anjo guardava sua virgindade consagrada. Ele prometeu que acreditaria se visse o anjo. Ela o apresentou ao Papa Urbano,
que o preparou para o batismo. E ele, assim convertido, de fato viu o anjo ao lado da esposa. O casal e Tibúrcio, irmão de Valeriano, que também se convertera, foram denunciados como cristãos, mas não renegaram a fé. Os dois irmãos foram decapitados e Cecília foi condenada à morte por asfixia num quarto superaquecido. Encontrada ainda viva, foi também decapitada. Há mais de uma referência com relação entre Cecília e a música. Ela tocaria lira ou harpa, teria cantado incessantemente músicas de louvor a Deus durante a provação de asfixia, teria o dom de ouvir músicas do céu. Nas atas do seu martírio, consta que no dia do seu casamento, ao ouvir os sons dos instrumentos musicais, teria elevado a Deus uma prece pela sua pureza de corpo e alma. Cecília foi declarada padroeira dos músicos. O corpo da Virgem, falecida por volta do ano 225, foi enterrado nas catacumbas romanas, bem próximo à cripta dos papas, e depois levado para a basílica, a ela dedicada no terreno da antiga casa dos nobres Cecílios. Oremos. Santa Cecília, Virgem pura, ajudai-nos a preservar a inocência do corpo e da alma e a ensiná-la especialmente às crianças e jovens. Intercedei ao Pai para livrar o mundo dos abusos da mentalidade maliciosa e da sexualidade distorcida e desregrada que levam, conforme ensina a Igreja, tantas pessoas para o inferno. Amém. Por intercessão de Santa Cecília, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não esqueça de mandar lá a foto do seu grupo, ou você mesmo cantando sozinho, sobretudo na igreja. Me marca lá no Instagram, padre.heriberto, que eu gostaria muito de compartilhar aí esses músicos católicos, que espalham a canção de Cristo pelo mundo. Bom final de semana para você e até amanhã, se Deus quiser.